Eu sou o fim do seu mundo e o começo do meu. A história do vazio e os vigilantes ocorreu em um período de Runeterra, no qual muitas regiões ainda se recuperavam de conflitos antigos e tentavam se fortalecer diante de novos desafios. Se você não viu como foram esses conflitos, estou deixando na tela um card com os outros capítulos da história de League of Legends. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e deixe sua curtida, ela realmente importa e nos ajuda a crescer. Eu agradeço desde já, e dito isso, vamos conhecer a história do vazio e dos vigilantes. No extremo norte do continente, no Freljord, a vida sempre foi dura, pois o frio, as tempestades de neve e a escassez de recursos impunham constantes provações às tribos locais. Durante anos, as pessoas no Freljord conviviam com ameaças conhecidas: animais selvagens, disputas entre clãs, invernos mais rigorosos do que o normal, e raramente algo além disso. Porém, de forma silenciosa e imprevisível, surgiria uma nova ameaça que não respeitava as leis do mundo. A ameaça vinda do vazio. No início dos incidentes, grupos de vigilantes tribais reportaram acontecimentos estranhos. Durante patrulhas noturnas, alguns guerreiros enxergaram luzes incomuns em encostas geladas, rachaduras no ar que pareciam vibrar levemente. Essas ocorrências eram raras e ninguém entendia o que significavam. A maioria atribuía tais fenômenos a reflexos da lua em cristais de gelo ou a algum truque da neve soprada pelo vento. As tribos tinham pouco conhecimento sobre magia complexa e fenômenos extradimensionais. Então, a desconfiança não era imediata. Mesmo assim, alguns guerreiros mais experientes se mantiveram atentos. Certa noite, um vilarejo formado por caçadores de renas, pescadores de lagos congelados e coletores de raízes nutritivas foi o primeiro a vivenciar o horror do vazio de forma direta. Tudo começou com 2 sentinelas que faziam a ronda noturna. Eles cumpriam uma rotina simples. Andavam ao redor das paliçadas de madeira, verificando se não havia lobos ou outros animais rondando. O frio era intenso, a respiração formava nuvens brancas e o som do vento passava entre as tábuas das construções. No meio do turno, um dos sentinelas notou um brilho pálido a cerca de 300 metros dali, na base de uma encosta coberta de neve compactada. Sem gritos, sem barulho, o brilho apareceu e sumiu em um intervalo curto. Ao se aproximarem para investigar, os 2 sentinelas perceberam uma rachadura no próprio ar, como se o espaço estivesse partido por uma lâmina invisível. Antes que pudessem reagir, uma criatura desconhecida saiu daquela fenda. Tinha um corpo segmentado, patas afiadas e uma carapaça escura, refletindo ligeiramente a luz da lua. Sem emitir sons, a criatura atacou, perfurando facilmente o peitoral de couro de um dos sentinelas, matando-o rapidamente. O outro tentou reagir, mas em segundos, outras 2 criaturas semelhantes emergiram da fenda, cercando-o. Ele mal teve tempo de soltar um grito de alerta que ecoou pelo vale. O vilarejo despertou assustado. Os moradores, alertados pelo grito, saíram de suas casas apressadamente, armados com o que tinham: lanças de caça, machados de pedra, arcos simples com poucas flechas. Ao chegarem ao local, viram a cena: corpos dos sentinelas estirados no chão, criaturas de forma estranha e agressiva, sem medo, matando pelo simples ato de aniquilar. Houve um choque inicial. Os homens e mulheres do vilarejo tentaram formar um semicírculo, mantendo uma distância segura enquanto avaliavam o inimigo. Quando uma das criaturas avançou, recebeu golpes combinados de lança e machado. A carapaça era resistente,
mas após repetidos impactos, a criatura foi abatida. Isso custou a vida de um aldeão, ferido por uma garra antes que a besta caísse. A luta continuou por vários minutos. As criaturas não fugiram nem demonstraram hesitação. Eram 3 monstros contra um grupo de 10 aldeões armados. Ainda assim, o desfecho foi incerto por um tempo. Ao final, graças à superioridade numérica, os moradores venceram, mas deixaram 3 mortos e vários feridos. Quando foram verificar a tal fenda no ar, nada mais viram além do cenário gélido. A rachadura havia se fechado após a incursão das criaturas. Na manhã seguinte, o vilarejo estava em luto. Antes, os problemas envolviam falta de comida ou brigas com tribos vizinhas. Agora, havia monstros desconhecidos aparecendo do nada. Mensageiros foram enviados a outros assentamentos para relatar o ocorrido. Eles descreviam criaturas parecidas com insetos carnívoros, saindo de uma fenda brilhante que se abria no ar. Muitos acharam difícil acreditar, mas com o passar dos dias, novos relatos similares surgiram em outros pontos do Freljord. Não era um caso isolado. A Varosa, uma líder de uma grande aliança tribal conhecida pela sabedoria e capacidade de unir grupos dispersos, recebeu notícias desses ataques. Ao ouvir tantas descrições semelhantes, compreendeu que havia uma ameaça maior que lobos famintos ou saqueadores do sul. Ela reuniu seus conselheiros e decidiu enviar batedores para mapear as áreas onde tais eventos ocorreram. Esses batedores encontraram pegadas estranhas, manchas de sangue, pedaços de carapaça dura espalhados. Pior, em alguns lugares, acharam fissuras no gelo, locais onde a neve derretera, como se algo corrompesse o ambiente. Enquanto isso, Serilda, outra líder de renome no Freljord, especializada em estratégia de combate e conhecida por comandar guerreiros experientes, também recebeu relatos. Seu povo era orgulhoso, acostumado a resistir a invasões humanas e a caçar feras gigantes. Ao saber das novas criaturas, Serilda encarou o fato como um desafio. Sem hesitar, começou a organizar grupos de patrulha mais numerosos e bem armados. Era preciso confrontar essas bestas e entender se tinham um ponto de origem fixo. Nesse período, Lissandra, uma figura mais enigmática, que liderava um grupo distinto no Freljord, acompanhava a situação de forma menos pública. Lissandra possuía conhecimentos arcanos e contatos com forças que os outros líderes desconheciam. Já havia tido presságios confusos, vislumbres de entidades antigas, oferecendo poder e conhecimento, desde que executara rituais em cavernas profundas. As vozes sugeriam que ela preparasse o solo para uma transformação, mas não deixavam claro o preço. Ao perceber a chegada dessas criaturas, Lissandra juntou as peças. A entidade que sussurrava promessas pertencia a outro plano, e as criaturas eram seu prenúncio. Passaram-se algumas semanas. Os ataques tornaram-se mais frequentes, atingindo pequenos povoados e vilarejos isolados. Nesses confrontos, as criaturas variavam em tamanho e forma, algumas com múltiplas patas, outras com mandíbulas enormes capazes de partir um homem ao meio. Os guerreiros do Freljord aprenderam a encontrar pontos fracos, articulações, fendas na carapaça ou partes do corpo desprotegidas. Ainda assim, cada vitória custava caro. Não se tratava apenas de feras violentas, mas de seres que não sentiam medo, não recuavam, não demonstravam intenções compreensíveis. Era um tipo de guerra novo para as tribos, acostumadas a lutar contra inimigos que compartilhavam o mesmo mundo e as mesmas limitações. Os batedores de Avarosa localizaram um vale,
onde a atividade dessas criaturas parecia maior. Era uma depressão entre montanhas, um lugar de difícil acesso, repleto de neve alta e rochas escarpadas. Ali, traços de passagem constante indicavam que as criaturas iam e vinham mais do que em outros locais. Avarosa concluiu que talvez naquele vale houvesse uma fenda dimensional mais estável ou um ponto de saída mais frequente. Convocou então um exército improvisado. Guerreiros de diferentes tribos responderam ao chamado, armados com lanças de ponta de ferro, machados de osso reforçado, arcos de madeira flexível. A cada dia de marcha, o frio intenso minava as forças, mas todos sabiam que era necessário enfrentar a origem do problema. Serilda reuniu suas tropas com as de Avarosa. Apesar das diferenças entre elas, entenderam que o inimigo era muito maior do que rixas internas. Formaram um exército compacto, utilizando a liderança de Avarosa para a coordenação estratégica e a experiência de Serilda no combate direto. Ao chegarem ao vale, os batedores perceberam movimentação de criaturas. Algumas estavam aglomeradas perto de uma fenda tremeluzente, maior que as observadas antes. Era possível ver cintilações estranhas no ar, como se o tecido da realidade estivesse fraco naquele ponto. Antes da investida final, as líderes organizaram a formação. Arqueiros subiram em elevações rochosas para obter ângulo. Lanceiros formaram a linha principal e guerreiros com machados e escudos se posicionaram atrás. Pequenos grupos de assalto ficaram mais afastados, esperando o momento para atacar pelos flancos. Avarosa estudou o terreno, notou que o solo ali era irregular, com blocos de gelo, que poderiam servir de cobertura. Serilda analisou o padrão das criaturas, tentando ver se alguma delas se comportava de forma diferente, talvez comandando as outras. Quando o exército avançou, as criaturas reagiram imediatamente. Não havia gritos nem rugidos de desafio, apenas movimento direto. Algumas bestas dispararam fluidos corrosivos, atingindo escudos e derretendo parte da madeira. Outras investiram corpo a corpo, tentando romper a linha de lanceiros. Os lanceiros resistiram, estocando repetidamente. Arqueiros soltaram chuvas de flechas. Alguns projéteis quebravam na carapaça, mas outros encontravam brechas, causando ferimentos internos. Os guerreiros de machado apoiaram quando um lanceiro caía, impedindo a formação de se quebrar. A batalha foi longa. Com o passar do tempo, as criaturas pareciam tentar se adaptar, focando em pontos específicos da formação. Serilda, então, destacou grupos de ataque lateral, que correram pela neve profunda e surpreenderam as criaturas pelas costas, acertando golpes certeiros. Com essa manobra, começaram a desequilibrar o inimigo. Ainda assim, uma criatura de tamanho maior, posicionada próximo à fenda, parecia resistir melhor aos ataques e direcionar a movimentação das demais. Serilda percebeu isso e levou seus melhores guerreiros a atacá-la diretamente. A luta corpo a corpo contra essa criatura foi difícil. Suas placas externas eram mais espessas e ela lançava um líquido ácido que corroía metal. Mesmo assim, com golpes coordenados, conseguiram rachá-la ao meio. Ao cair, as outras criaturas perderam coordenação, tornando mais fácil abatê-las. Com o fim da batalha, o exército verificou a fenda. Era pequena, mas estável. Conforme os sobreviventes se aproximavam, a fenda os fazia sentir um desconforto intenso, quase como se o ar estivesse pesado e tóxico. Arqueiros tentaram disparar flechas através dela, mas as flechas desapareciam no nada. Ninguém sabia o que fazer para fechar aquela brecha. Nesse momento, Lissandra apareceu, acompanhada de algumas seguidoras.
Ela explicara brevemente que havia um poder maior por trás dessas fendas, entidades conhecidas como vigilantes, que vinham de outro plano, o vazio. Disse que se não selassem as brechas, mais criaturas viriam e, eventualmente, os vigilantes encontrariam um caminho para uma invasão completa. Avarosa e Serilda desconfiaram de Lissandra, sabendo que ela tinha envolvimento com forças desconhecidas, mas também sabiam que não tinham alternativa melhor. Lissandra propôs um grande ritual que envolveria concentrar a energia do Freljord, o frio sobrenatural das montanhas, em pontos específicos, congelando a conexão entre os dois planos. Isso não destruiria os vigilantes, mas fecharia as passagens. Ela avisou que o ritual necessitaria de tempo, foco, e que seria perigoso. Precisariam conter as criaturas do vazio enquanto ela executava a magia. Serilda reuniu novamente os guerreiros, reorganizando os feridos e remanejando quem ainda podia lutar. Avarosa deu instruções aos arqueiros para cuidar da retaguarda. Lissandra indicou uma caverna distante, alguns quilômetros ao norte. Um lugar onde a barreira dimensional era ainda mais frágil e já havia começado a se abrir. Precisavam chegar lá primeiro. A marcha até a caverna foi lenta, pois havia feridos e o terreno era traiçoeiro. Tempestades de neve dificultavam a visão. Ao longo do caminho, pequenos grupos de criaturas do vazio tentavam emboscar os guerreiros, surgindo de depressões no terreno, atacando rapidamente e recuando. Avarosa e Serilda mantiveram disciplina, cobrando atenção total dos combatentes. Cada vez que um monstro aparecia, os lanceiros formavam um círculo, protegendo feridos no centro. Arqueiros disparavam flechas curtas e diretas. Guerreiros de machado finalizavam com golpes brutais quando a criatura se aproximava demais. Assim, avançaram passo a passo. Ao chegarem à caverna, o cenário era assustador. Uma grande fenda, maior do que todas as anteriores, brilhava no fundo do salão subterrâneo. Ao redor, criaturas de diferentes tamanhos vigiavam o local. Algumas eram menores, mais rápidas, escalando paredes de gelo como insetos. Outras eram mais lentas, mas possuíam garras enormes capazes de cortar um homem ao meio. Lissandra explicou que precisaria de alguns minutos para preparar o ritual, desenhar runas no gelo, misturar reagentes e canalizar a energia mágica. Enquanto isso, as tribos teriam que segurar o inimigo. Avarosa posicionou os arqueiros em cantos mais altos da caverna, onde pequenas saliências rochosas serviriam de posição de tiro. Serilda organizou os lanceiros em duas linhas, uma para conter as criaturas na entrada e outra para proteger Lissandra. Guerreiros com machados formaram grupos móveis prontos para correr e apoiar onde a linha ameaçasse ceder. O piso da caverna era escorregadio, o ambiente escuro, iluminado apenas por tochas e pela estranha luz da fenda. Isso dificultava a coordenação, mas as tribos estavam determinadas. Assim que Lissandra começou a desenhar símbolos no chão, as criaturas do vazio avançaram. Avarosa ordenou aos arqueiros dispararem nos monstros mais próximos da fenda, tentando impedir que eles se aglomerassem. Flechas acertaram algumas criaturas na cabeça, derrubando-as. Outras sofreram danos, mas continuaram a avançar, mesmo feridas. Lanceiros resistiram ao primeiro choque, empurrando as bestas com golpes simultâneos, tentando encravar as lanças entre as placas da carapaça. Serilda correu para o lado esquerdo da caverna, onde um grupo de monstros havia conseguido passar pela primeira linha de defesa, atacando 2 guerreiros feridos. Com seu martelo de guerra,
esmagou o tórax de uma criatura e empurrou outra contra a parede, permitindo que seus auxiliares a matassem. Enquanto isso, Lissandra murmurava palavras antigas, riscando o solo gelado com uma lâmina ritual. O ar esfriava ainda mais. O chão tremia levemente. Ela precisava manter a concentração, mesmo ouvindo gritos de dor e o barulho de armas se chocando contra carapaças. A pressão mágica aumentava. Cada vez que Lissandra completava uma runa, a temperatura caía mais alguns graus. Formavam-se cristais de gelo nas paredes e a fenda parecia estremecer, como se algo a incomodasse. As criaturas perceberam a importância de Lissandra e tentaram chegar até ela. A Varosa, notando o movimento, reposicionou arqueiros para atirar em quem se aproximasse. Alguns monstros receberam múltiplas flechas até finalmente cair. Outros foram empurrados para fossos naturais no chão da caverna. Serilda organizou um grupo de choque para interceptar qualquer criatura que tentasse invadir o centro do ritual. Houve momentos em que o caos quase tomou conta. Um monstro de mandíbulas enormes conseguiu arrancar o braço de um guerreiro antes de ser morto. Outro escalou o teto da caverna e se soltou sobre um arqueiro, matando-o antes que os companheiros reagissem. Mesmo assim, a disciplina e a determinação das tribos prevaleceram. Após minutos que pareciam horas, Lissandra ergueu as mãos e canalizou a energia final do ritual. Um som abafado percorreu a caverna. O ar ficou tão frio que as respirações congelavam no ar. A fenda começou a se comprimir, o espaço ao redor dela trincou em padrões de gelo. As criaturas restantes sentiram a mudança e tentaram fugir, mas o exército não recuou, impedindo a saída. Aos poucos, a fenda diminuiu, até fechar completamente. Um estrondo final sacudiu o local, desprendendo blocos de gelo do teto e selando passagens. Quando a poeira e o gelo baixaram, a fenda não existia mais. Restava apenas uma parede sólida de gelo e pedra. As criaturas do vazio que não morreram antes acabaram presas e esmagadas pelos blocos de gelo que caíram. O silêncio tomou conta do ambiente, quebrado apenas pela respiração ofegante dos guerreiros, pelos gemidos dos feridos e pelos passos incertos de quem verificava se o perigo havia passado. Lissandra estava exausta. A Varosa e Serilda tentavam entender o que havia acontecido. Lissandra explicou que o ritual havia congelado a conexão entre o vazio e Runeterra naquela área, impedindo que mais criaturas surgissem. Contudo, alertou que isso não destruía os vigilantes, apenas bloqueava um ponto de acesso. Provavelmente, haveria outras tentativas no futuro, mas, pelo menos, agora as tribos do Freljord sabiam com o que estavam lidando. Também sabiam que precisavam permanecer unidas contra uma ameaça muito maior que qualquer clã rival ou fera local. Após o retorno ao acampamento, os guerreiros enterraram seus mortos e cuidaram dos feridos. As líderes Avarosa e Serilda concordaram em manter uma vigilância constante e compartilhar informações sobre qualquer novo indício de atividade estranha. Lissandra, embora vista com desconfiança, não foi confrontada diretamente, pois todos entendiam que sem o ritual, a invasão teria continuado. O Freljord sobreviveu àquela incursão do vazio, mas pagou um preço alto. Esses eventos mostraram de forma clara quem eram o vazio e os vigilantes. Seres de outro plano, interessados em corromper e destruir tudo que existia, enviando criaturas insensíveis à dor ou ao medo. As tribos do Freljord aprenderam na prática como lutar contra eles, quais pontos fracos explorar e, principalmente, que era preciso trabalhar em conjunto para resistir. O mundo agora tinha consciência dessa ameaça, ainda que muitos em outras regiões de Runeterra
nem sonhassem com o que havia ocorrido no Norte Gelado. O vazio não desistiria tão facilmente. Os vigilantes eram pacientes, inteligentes e curiosos. A investida no Freljord fora um teste, uma tentativa inicial de compreender as defesas do mundo. A barreira erguida por Lissandra e a união das tribos impediram o pior. Por agora, Runeterra havia ganhado tempo. Mas a ameaça do vazio continuaria pendente, rondando o desconhecido e esperando outro momento para atacar. E no próximo vídeo nós veremos como foi a história da Era dos Aspectos, ligados à montanha Targon e seres celestiais que influenciam Runeterra. Para assistir à história completa de League of Legends, está aparecendo na tela a playlist completa. Caso queira apoiar o canal adquirindo o livro oficial que inspirou essa obra, os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado.